Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a funcionalidade de Name Resolution que o Wireshark tem. É um quebra-galho, ou seja, você pode atribuir alguns nomes aos endereços IPs da tua captura e isso costuma facilitar a análise quando você está se ambientando com o teu cenário. Ou seja, ao invés de você ficar falando em endereços IPs constantemente, você pode fazer com que o Wireshark traduza os endereços IPs para um nome que você determinar na configuração do Wireshark. Então, como eu disse, esse é um quebra-galho. Ele ajuda muito quando você tem que ficar fazendo anotações, por exemplo, tal endereço IP é tal host na rede, tal endereço IP é o SIP server, tal endereço IP é o teu Media Gateway, tal endereço IP é o teu SIP trunk, por exemplo. Então, você tem que ficar consultando o tempo todo, traduzindo mentalmente qual endereço IP está se comunicando com qual endereço IP. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de se ambientar na rede e esse sistema de Resolved Names que o Wireshark provê para a gente, ele serve justamente para facilitar esse processo de ambientação com os dados da tua captura. Eu vou gerar uma nova chamada telefônica, eu vou salvar ela para que você tenha acesso aí e você possa reproduzir esses passos junto comigo. Acompanhe. Então, eu vou selecionar minha interface LAN, vou filtrar por SIP ou RTP e eu vou executar o meu SIP Client. Muito bem, SIP Client está aqui, eu vou gerar uma ligação. Ok? Ligação atendida. Alô, 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 testando um, dois, testando um, dois, três. três. Vamos gerar um Vamos pouco gerar de um pouco tráfego de só. tráfego só. Muito bem, Muito eu bem, vou eu desligar vou essa desligar chamada. essa chamada. Ok, eu vou parar essa captura e eu vou salvar ela como chamada name resolution. Você vai ter esse arquivo aí no material referente a essa aula. Você pode baixar esse arquivo de captura e acompanhar o processo aqui comigo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se eu olhar aqui do ponto de vista de endpoints, olha só que interessante. Aqui em estatísticas endpoints, então a gente tem aqui alguns hosts capturados do ponto de vista de camada 4 e do ponto de vista de IPv4, tenho diversas comunicações que a minha máquina gerou. A que mais me interessa é essa aqui, do meu host 23, se comunicando com o meu host 192.168.1.253, que é o meu SIP server. Ah, mas tudo bem, você está na tua rede local, você conhece os teus hosts, né, Gilson? Tudo bem. Só que muitas vezes a gente vai para campo e a gente tem que analisar dados de hosts que a gente não costuma lidar diariamente, então fica aquele monte de anotação, qual endereço IP, qual host, e aí vai. Então, o Wireshark ele provê uma ferramenta interessante para que você possa editar os endereços IPs e dar um nome a eles, dar um nickname. Com isso, fica muito mais fácil você saber qual host é qual na rede para que você possa trabalhar. Basicamente, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai clicar com o botão direito no host que você quer atribuir o nome e você vem aqui em Edit Resolved Name. Pode clicar sobre esse menu e aqui ele vai perguntar para você qual que é o host que você quer atribuir um nome. E afinal de contas, eu cliquei na linha, a linha tem dois hosts, então você tem que escolher qual dos hosts você quer dar o nome. Então, 192.168.1.253 é o meu SIP server, então eu vou dar o nome aqui de SIP server. Basta apertar o OK. Olha só que interessante. O Wireshark ele já passou a mostrar para mim SIP server. Então, 192.168.1.23 está gerando um register para o SIP server. O SIP server está retornando 401 unauthorized. O meu host, 192.168.1.23, está mandando um register novamente para o meu SIP server. E assim vai. Então aqui você tem toda a comunicação sendo agora referenciada ao nickname, ou seja, ao resolved name que você atribuiu ao endereço IP 92.168.1.253. E, além disso, caso você queira colocar o nome aqui para o host 92.168.1.23, eu vou dar o nome de Softphone para ele. Então, a partir daí, você pode ver que você já tem os nomes dos hosts aos quais você está trocando informação. Então, às vezes, acaba ficando um pouco mais fácil. Caso você queira editar algum desses nomes que você acabou de cadastrar, você pode vir aqui em View, Name Resolution e Edit Resolved Names. Softphone 1010, por exemplo. Então, a partir daí fica um pouquinho mais fácil de você conseguir trabalhar quando você tem muitos hosts na tua rede e você precisa se ambientar com essa rede, dando nomes aos endereços IPs. Caso você atribua algum nome e o Wireshark não substituiu o endereço IP pelo nome, você vem aqui em View,
Name Resolution e confere se está marcado essa opção de Resolve Network Addresses. Por default, ela vem desabilitada, então se você desmarcar aqui, você vai estar desfazendo todas as alterações. Se você vier aqui em View, Name Resolution e Resolve Network Address, ele vai estar renomeando todos os endereços IPs que você cadastrou. Essas são alterações feitas locais no arquivo, então olha só que interessante. Eu vou estar salvando essa captura, eu vou fechar o meu Wireshark e eu vou abrir o Wireshark novamente. Perceba que eu vou filtrar por protocolo SIP e os nomes que eu dei ficaram todos salvos aqui na minha captura. Então, basta você vir aqui em View, Name Resolution e habilitar ou desabilitar essa funcionalidade caso você queira voltar a apresentar os seus endereços IPs ou os nomes aqui no Wireshark. Então, pessoal, vocês têm acesso a esse arquivo aí na casa de vocês. Baixem ele, executem esses mesmos procedimentos que eu executei aqui na minha máquina, para que vocês se ambientem com essa facilidade. Eu tenho certeza que em algum momento elas vão ser muito úteis nas suas atividades de campo. Então, um abraço e até a próxima aula.